Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui da unidade 4. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática. Eu quero que você acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 54. Estamos falando de função polinomial. Acompanhe também comigo o detalhamento, método de Briot-Ruffini. Então, venha comigo aprender como utilizar esse método. Muito bem, nós já vimos aqui, né, algumas aplicações aqui de função, né? Função polinomial de segundo grau, função polinomial de terceiro grau, né? E um dos recursos que nós utilizamos aqui foi a divisão polinomial, né? Quando a gente transformou, por exemplo, uma equação, né? Ou uma função do terceiro grau numa multiplicação, né? Num produto entre uma função polinomial de segundo grau com uma de primeira, né? É um produto, é um resultado que a gente obtém fazendo aí uma equivalência dessas funções e tal. Então, o que a gente vai aprender hoje, no caso aí o dispositivo de Briot-Ruffini, é uma outra maneira da gente obter essa função equivalente, tá bom? Que nos auxilia aí a calcular as raízes de uma função, tá bom? Então, vamos lá. É o dispositivo que permite efetuar as divisões por polinômios do tipo x menos a, de uma maneira muito simples e rápida, tá? Então, nós temos aí o que vai ser o corpo, tá, do dispositivo, tá? E nesse corpo nós temos aí algumas operações para realizar. Então, observem aí, por exemplo, que nós temos aí um quadriculado, né? E cada quadriculado tem algumas posições que nós vamos preencher. Então, nós temos aí do lado esquerdo termo constante do divisor com o sinal trocado. Nós já vamos entrar em detalhes, tá bom? Vamos ver um exemplo como é que funciona, tá? Esse dispositivo, não se preocupe. Temos ali ao meio coeficientes de x do dividendo p de x, tá? P de x aí é a nossa função. Termo constante do dividendo, p de x. Na parte de baixo temos coeficientes do coeficiente. E o último quadradinho nós temos o resto, tá bom? Então, esse layout que nós estamos vendo aí é como vai ser disponibilizado, tá bom? Os valores, né? Os termos que nós temos nas funções, na função, para poder preencher corretamente e utilizar o dispositivo, tá bom? Vamos ver com um exemplo bem prático, né? Para a gente entender como é que funciona esse dispositivo. Olha só. Nós temos aí uma função, tá bom? Essa função chamada aí p de x. Ela é uma função polinomial de terceiro grau, né? Vocês estão vendo aí na tela. Ele é 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2, tá? Então, é claro que para calcular as raízes dessa função, ela vai dar um pouco de trabalho, né? Mas nós temos um recurso que é transformar essa função em um produto de duas funções mais simples, né? No caso aí, quando a gente divide por um outro termo, né? Por uma outra função, por exemplo, como o x menos 2, que nós temos aí chamado aí de h de x, quando a gente realiza essa divisão polinomial mesmo, tá? A gente vai ter uma redução no grau desse polinômio p de x, né? E ele vai passar aí de uma função de terceiro grau, tá? Para uma de segundo grau. Uma função de segundo grau multiplicada com uma de primeira, que no caso aí vai ser o próprio x menos 2, tá bom? Como a divisão polinomial ela tem várias etapas, né? Também tem várias continhas para ser feitas, ela dá um pouquinho de trabalho. Mas com esse dispositivo que nós estamos aprendendo hoje, você vai ter uma facilidade maior. Então, aquele layout que nós vimos na cartela anterior é exatamente a disposição que nós vamos ter juntando todos esses elementos, ó. Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó.
O que nós temos aqui, nessa parte, nada mais é do que os coeficientes A, B, C e D da nossa função p de x. Então, repare que aqui o nosso valor de A é 3, então está ele aqui, ó, 3. O valor de B é 5 negativo, está aqui ele, ó, 5 negativo. Nós vamos pegar só os coeficientes, tá? O C é o 1, né? Está presente aqui, né? Embora não apareça, está aqui. E o último, né, o termo independente, que é 2 negativo, está aqui, ele também está presente, tá? Então, tudo que nós temos aí nessa parte do nosso dispositivo são os coeficientes de p de x, exatamente como ele foi apresentado para a gente, né? E esse primeiro valor, que nesse caso aqui é o 2 positivo, nada mais é do que esse 2 negativo aqui, ó, do h de x, tá? A única diferença é que a gente troca o sinal dele, tá bom? Então ele era negativo 2, então aqui no dispositivo prático a gente coloca ele como 2 positivo, tá bom? Então a primeira etapa, tá? A primeira etapa que a gente precisa para a gente poder começar, né, a utilizar o dispositivo prático, é fazer aí a construção desse dispositivo, né? Nós vamos pegar, então, todos os coeficientes do polinômio, tá? No caso aí da função, tá? E o h de x, né, que é aquele divisor, né, está fazendo o papel aí de divisor, tá? A gente pega, então, aquele valor que nós temos e troca o seu sinal, tá bom? Primeiro passo, então, é montar o dispositivo, tá bom? E aí nós vamos agora praticar, né? Nós vamos efetivamente escrever aí a nossa função que vai ser resultante desse dispositivo. Vamos lá, então. Olha só, nós temos que fazer uma repetição, tá, do nosso primeiro coeficiente, tá? Então, deixa eu apagar aqui todas essas setas para a gente entender como é que vai funcionar. Olha só. O primeiro coeficiente é 3, né? Então, a gente vai apenas repeti-lo aqui embaixo, ó, nessa linha de baixo, alinhado com ele, tá? Esse, então, é o nosso primeiro passo, tá? E, como segundo passo, nós vamos realizar duas operações. Nós vamos multiplicar com esse 2, tá bom? Então, esse 3 vai multiplicar com o 2, o resultado ele será, então, somado com o próximo coeficiente, tá bom? Então, observe que são duas operações, né? Uma de multiplicação e outra de adição, tá? Então, repito, nós vamos, tá, realizar sempre duas operações, tá bom? Nós vamos multiplicar, tá bom, com aquele primeiro valor, né, que nesse caso aí é 2. O resultado dele a gente soma com o próximo coeficiente, tá bom? O que está na próxima posição, tá bom? E o resultado dessa operação a gente coloca de novo na linha de baixo, tá bom? Vamos começar então a utilizar aqui o nosso dispositivo prático? Vamos lá. Olha só. Nós temos aí, vou utilizar aqui uma nova página. Então aqui 2, né? 3, 5, menos 1, e o último é menos 2, tá? Então, olha só. Primeiro passo, então, é repetir esse primeiro coeficiente, né, que é o 3, tá? Depois, nós vamos multiplicar 3 vezes 2, vou colocar aqui embaixo, ó, 3 vezes 2, a gente sabe que é igual a 6, e depois nós vamos somar com o próximo coeficiente, que nesse caso aí é 5, né? Então, 3 vezes 2 vai dar 6, somado com o próximo coeficiente, ele deu... Na verdade, esse 5 aqui é negativo, né? Só esqueci do sinal, tá? Ele é negativo, tá? Então, olha só, 3 vezes 2 deu 6, não é?
Somado, então, com o próximo, nós vamos ter 6 somado com menos 5. Só corrigir o sinal desse aqui, que é o 1 positivo, né? Beleza. Então, olha só o resultado aqui, ó. 6 somado com menos 5 vai dar 1 positivo. Esse resultado, então, dessa operação a gente coloca aqui embaixo, ó. Embaixo do menos 5, tá bom? É importante deixar ele alinhado, tá? Essa, então, foi a primeira operação, né? Nós já tínhamos o 3, obtemos agora o 1, e agora nós vamos novamente utilizar essas duas operações para nós encontrarmos o nosso novo coeficiente, tá bom? E aí a gente vai terminar, vai continuar nessas operações até o nosso último termo, tá bom? Então vamos seguir em frente aí com a nossa operação, tá? Vamos olhar para o 1 agora, ó. Nós temos aqui o 1, nós vamos multiplicar com 2, tá? Então, 1 multiplicado com 2, isso vai dar 2, tá? O 2, o resultado disso, né, vai agora somar com o 1 positivo, que era o nosso próximo coeficiente, tá? O resultado dessa operação, vamos escrever isso, tá? 1 vezes 2 deu 2, 2 somado com 1 vai dar 3. Então, aqui embaixo do 1 positivo a gente vai escrever 3. Ok? Então, as nossas operações estão sendo feitas, né? E a gente está, então, construindo aí uma nova linha abaixo, tá bom? Mas ainda falta mais uma operação, não é mesmo? Ainda falta a nossa operação com o menos 2. Então, vamos continuar a nossa operação para a gente poder concluir, tá? Muito bem, o nosso último resultado foi o 3. Então, de novo, 3 vai multiplicar com o 2. Vou escrever aqui embaixo, ó. 3 multiplicado com 2 vai dar 6, não é? Esse 6 nós vamos somar com o menos 2, que é aquele último termo. Então, 6 somado com menos 2. 6 somado com menos 2, resultado 4. Então, aqui embaixo do menos 2, nós vamos escrever 4. E aí nós fechamos o nosso dispositivo prático, tá bom? Então, olha só, todas essas operações que nós fizemos têm um propósito, ó. Na linha de baixo, nós temos 3, né? 1, 3 de novo e fecha com o 4. O que significa isso, então? Nós fizemos exatamente através dessas operações, nós obtemos, então, o resto, tá bom? Da divisão, e obtemos também os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Vamos escrever isso para você entender do que eu estou falando, ó. Nós temos aqui 3, 1, 3, né? Então, isso aqui nada mais é do que 3x ao quadrado mais 1x mais 3. É uma equação do segundo grau, tá bom? E esse último 4 aqui, ó, é o nosso resto da divisão, tá bom? Então, olha só. O que nós conseguimos? O nosso quociente, né, por isso que aqui é de x, ficou 3x ao quadrado mais x mais 3, né? E o resto é o nosso 4, que nós conseguimos todos esses valores com o nosso dispositivo prático de Briot-Ruffin, tá bom? Por que a gente fez tudo isso? Porque a nossa conclusão é essa, ó. Aquele polinômio lá, p de x, que é esse polinômio aqui de terceiro grau, né, que é 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2, a gente transformou ele aqui, ó, num produto
de x menos 2 com 3x² mais x mais 3. Isso aqui, ó, foi o que a gente obteve com o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, né? E mais o 4, ó. Então aqui, esse aqui é o nosso resto. Esse aqui é o nosso polinômio de segundo grau. Esse aqui foi o nosso quociente, né? E esse aqui é o nosso polinômio do terceiro grau, tá? É para isso que nós utilizamos o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, tá bom? Quando a gente se depara com uma equação, com um polinômio de terceiro grau ou de maior grau, a gente utiliza esse dispositivo prático para a gente poder reescrever, né? Achar um polinômio equivalente, tá bom? Seja aí como produto, né? Entre dois polinômios e mais o resto, tá bom? Então isso vai facilitar a nossa vida na hora de encontrar as suas raízes, tá bom? Então é para isso, para que a gente uma alternativa para a gente fazer a divisão polinomial, tá bom? Achou complicado? Não se preocupe, eu vou te mostrar de novo como é que nós utilizamos o dispositivo prático, tá bom? Então vamos para a nossa TV interativa mais uma vez, porque eu vou te mostrar de novo, com esse mesmo exemplo, tá bom? Como é que nós vamos montar o nosso dispositivo prático, tá bom? Vamos só voltar aqui para a gente reescrever aqui a nossa função, o nosso dispositivo prático. Olha só. Do P de x, do nosso polinômio original, eu vou pegar só os coeficientes dele, tá bom? Depois eu vou olhar aqui para o h de x. Então, os coeficientes do P de x são 3, menos 5, 1 e menos 2, né? Então é isso que eu vou escrever lá, ó. Vou escrever aqui, ó. 3, menos 5, 1 e menos 2, tá? Só os coeficientes. E aí, nós vamos pegar isso aqui, ó, o x menos 2, vamos pegar o 2 e trocar o sinal dele para inserir aqui, ó. 2 positivo, tá bom? É o 2 com o sinal contrário. E agora eu vou fazer direto, tá bom? Sem fazer as continhas. Eu vou só botando os resultados agora, tá bom? Então a primeira etapa é reescrever esse primeiro elemento aqui, ó, o primeiro coeficiente que é o 3, tá? Vou multiplicar esse 3 com o 2, então 3 vezes 2 vai dar 6 positivo. O resultado a gente soma com o próximo coeficiente, que nesse caso é menos 5. Vai ficar assim, então. 6 somado com menos 5. O resultado disso é 1 positivo. Tá? E aí, de novo, vamos pegar o 1, multiplicar com o 2. O resultado disso vai ser 2 positivo. Esse resultado a gente soma com o próximo. 2 positivo somado com 1, 3. Tá? O resultado a gente põe aí na linha de baixo. E aí o 3, novamente, no mesmo processo, tá bom? Multiplica com o 2, resultado 6. 6 somado com menos 2, 4 é a nossa resposta, tá bom? Aí a gente bota um pontilhado aqui, ó, só para a gente lembrar que esse último aqui vai ser o resto, tá? Por isso que o nosso resto ali, ó, deu resto 4, tá bom? E esses outros aqui serão os coeficientes do nosso polinômio de grau 2, ó. 3x² mais 1x, ou somente x, né? Não precisa toda hora o 1 aparecer, mais 3, tá? Esse aqui, então, é o nosso polinômio de grau 2. Com o resto, né, e com o produto de x menos 2, a gente encontrou, então, o resultado da divisão, tá bom? Então, sempre nesse procedimento. Multiplica, depois soma com o próximo. Multiplica, depois soma com o próximo. A gente, então, vai gerar o nosso polinômio, tá bom? Resultante. Então, tá aí. Só para reforçar mais uma vez, né? O 3x³ menos 5x² mais x menos 2 se transformou, através aí do dispositivo prático, em
um produto do x menos 2, que é aquele quociente, né, o q de x, com 3x ao quadrado mais x mais 3, tá bom? Esse produto e mais o resto, né? Mais o resto da divisão. Não custa nada a gente lembrar, né? Que na divisão a gente geralmente faz assim, né? Dividendo, divisor, quociente e o resto, né? Não é assim? Então é exatamente o que aconteceu aí, tá bom? É nada mais do que uma reescritura dessa divisão polinomial, tá bom? Dessa vez utilizando aí o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Beleza? Bom, eu espero que você esteja acompanhando aí o procedimento para a gente utilizar esse dispositivo, tá bom? Porque aí fica mais fácil a gente calcular as raízes dessas equações, tá bom? Eu trouxe mais um exemplo aqui para você acompanhar junto comigo, construir junto comigo, tá bom? E encontrar, então, a função equivalente aí desse nosso próximo exemplo. Olha só, acompanha comigo, ó. Nós vamos dividir o p de x, que nesse caso aí é 2x elevado à quarta potência, mais 7x ao cubo, menos 4x mais 5. E aí nós vamos dividir ele por um h de x, que é x mais 3. Nós vamos fazer isso utilizando o dispositivo prático, tá bom? Antes da gente utilizar o dispositivo prático, eu vou só escrever esse polinômio de uma outra maneira, ó. Porque está faltando um elemento aí. Talvez você não tenha prestado atenção, mas está faltando um elemento nele, ó. Eu tenho aqui, ó, o 2x elevado à quarta, não é? Ok. Eu tenho também o 7x elevado ao cubo, tá? O próximo termo, que seria o x ao quadrado, ele está ausente. Vou até colocar em vermelho. Eu vou escrever ele como sendo 0x ao quadrado, só para ele ocupar o devido espaço dele aqui, ó. Tá bom? E não causar nenhum tipo de confusão para a gente, tá bom? Esse aí está ausente. Eu vou colocar ele só para a gente não esquecer dele. Aí sim, ó, depois dele, quem é que vem? Vem o menos 4x, meu x ficou estranho, menos 4x, mais 5, tá bom? Então eu só fiz essa reescritura só para a gente não esquecer ali um elemento do x ao quadrado, tá bom? Ele não está presente, mas a gente está colocando zero aí, porque dá na mesma, tá? Zero multiplicado com qualquer coisa é igual a zero, então ele não vai alterar. É só uma questão da gente não esquecer dele, tá? Agora vamos montar o dispositivo prático, ó. Vou pegar aqui todos os coeficientes, que nesse caso aí são 2, 7, 0, menos 4 e 5. Aqui nessa posição, quem é que vem? Vem o 3, ó. Ele é positivo aqui, então aqui ele virá negativo, tá? Então, montamos o nosso dispositivo prático. Agora vem aquelas operaçõezinhas, né? Vamos multiplicar e depois dividir. Aliás, vamos multiplicar e depois somar com o próximo, né? Já ia causar uma confusão aqui, calma. Então vamos lá. Vamos repetir o 2, né, que é o nosso primeiro elemento. A gente repete o 2. A gente vai multiplicar com 3 negativo, então olha só. 2 multiplicado com 3 negativo, isso vai dar negativo 6. E aí a gente soma com o próximo, que é o 7. Não é? Então, menos 6 somado com 7, menos 6 somado com 7, isso vai dar 1. 1 positivo. Então, ele vem aqui embaixo do 7. Tá? Novamente, mais uma operação. O 1 multiplica com menos 3. Vou escrever aqui, ó. 1 multiplica com menos 3. Isso vai dar menos 3. E aí soma com o próximo. O próximo, ó, é 0. Ó. Foi por isso que eu reescrevi ele naquela hora, para a gente não fazer confusão. Então o resultado disso vai ser menos 3 aqui embaixo. Ó. Menos 3. Tá?
Mais uma vez a operação, ó. Vamos pegar o menos 3, vamos multiplicar com o menos 3. Vou fazer aqui, ó, menos 3, multiplicado com menos 3. Isso vai dar 9 positivo. O resultado vai somar com o próximo, que é menos 4. Então, somado com menos 4, isso vai dar 5 positivo. Esse 5 vem aqui, ó. E aí, mais uma vez, eu vou até deixar de riscar aí as setinhas, tá bom? Você já sabe qual é a operação, né? 5 multiplicado com menos 3, isso vai dar negativo 15, somado com aquele último termo ali, ó, 5. Então, o resultado final vai ser menos 10. Então, aqui, ó, menos 10, tá? Vamos subir aqui, ó, porque nós temos todos os elementos que a gente precisa agora. Lembrando que esse último aqui, ó, o menos 10, ele é o resto. O que nós vamos ter, ó? Nós vamos ter, então, que o polinômio P de x, que era 2x elevado à quarta, mais 7x ao cubo, mais 0x ao quadrado, menos 4x, mais 5, ele é exatamente a mesma coisa do que o x mais 3, que é esse aqui, né? O x mais 3, multiplicado com, olha só, 2x ao cubo, mais 1, ou somente mais x ao quadrado, menos 3x mais 5. Né? Esse produto aí, e mais o resto. O resto é menos 10. Então, a gente acrescenta aqui no final ainda, ó, menos 10. Tá? Então, esse aqui, esse produto aqui, tá? Junto com o menos 10 lá no final, ele é um polinômio equivalente a esse cara aqui, ó, o P de x, tá? 2x à quarta mais 7x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 4x mais 5 é a mesma coisa que x mais 3 multiplicado com 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x mais 5 e mais o menos 10 lá no finalzinho, tá bom? É só a gente utilizar, então, esse dispositivo prático, tá bom? Para a gente poder reescrever o nosso polinômio, né, a nossa função, e aí poder, de uma maneira mais simples, calcular as nossas raízes, tá bom? Então, eu espero que você tenha conseguido aí acompanhar, tá bom? Verificar a nossa construção aí, né, do nosso dispositivo prático, tá bom? A gente vai chegando então ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha realmente conseguido montar o dispositivo, né? Fazer aí a construção de todos os seus cálculos, né? Utilizando a multiplicação e também a soma. E também, né, como resultado disso, ter encontrado aí o nosso polinômio equivalente, tá bom? Que é ele que vai nos ajudar a encontrar todas as raízes, tá bom? Então esse é o final da nossa aula.